Coloca para mim Isaías 43, 19. Isaías, se você ainda não sabe, a gente coloca a NVI, a Nova Versão Internacional, para usarmos aqui. Mas lá na sua casa é bom você ter as duas, porque você vê uma simplificada e você vê uma mais rebuscada. As duas, mas para a gente ler aqui. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Quem crê que Deus está fazendo uma coisa nova? Eu creio. Ela já está surgindo, ela não vai surgir, ela já está surgindo. Quem está entendendo? Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Diga glória a Deus. Se você não sabe, a palavra ermo significa, primeiro, solitário. A Bíblia diz que até o solitário o faz habitar em família, falando da igreja. Um outro significado para a palavra ermo é despovoado. Você já viu quando você chega assim num lugar ermo, despovoado, não tem casa nenhuma ali, não tem energia elétrica, não tem luz. É isso daí. Mas a tradução para esse texto é o terceiro significado, deserto. Diga deserto. Amado, eu não sei se você já foi, mas eu já fui num deserto. Não tem como, aquelas dunas, elas se movem a cada dia. Você fala assim, eu vou em direção àquela montanha, aí você dorme. Tem tanto vento que aquela montanha sumiu. Você não sabe mais aonde está aquela montanha que você visualizou para seguir. E Deus está dizendo assim, olha, eu vou abrir um caminho no deserto, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você está entendendo isso ou não? Eu vou preparar uma estrada para você, que sem ela você fica no deserto. Sem ela você anda, faz, e continua perdido. Preste atenção nisso. Pior do que você pensar que é alguém, é você não saber quem é. Eu não quero nenhuma das duas. Mas eu prefiro pensar que sou alguma coisa, do que não saber quem é. Porque quando você não sabe o que é, qualquer coisa que você for está bom. Quando você pensa que é alguma coisa, pelo menos você trabalha convicto naquilo dali. Agora, o melhor dos dois é você ter um caminho que Deus planejou para você e você andar naquele caminho. Tem alguém aí ou não? Porque se você não andar no caminho que Deus planejou para você, você estará perdido. Não, pastor. Escute. Eu creio que Deus tem caminhos novos para mim e para você. Você crê ou não? Mas isso não é chavão. Isso é uma verdade bíblica. Isso não é uma palavra de efeito. Isso é uma palavra profética. Você está entendendo a diferença de uma coisa e outra? Sabe esse caminho bom que você está? Deus tem o melhor. Obrigado por dois, amém. Sabe esse caminho bom que você está? Deus tem o melhor. Agora, sabe esse caminho ruim que você está? Fique tranquilo que Deus tem o melhor. Esse caminho é questão de você pegá-lo ou não. Uma coisa assim que está me maçando mesmo nesses últimos tempos, depois da pandemia, é a palavra escolha. Como estamos assim, escolhendo mal, influenciado por muitas coisas e escolhendo mal, não tendo bons conselheiros, não tendo pessoas mais santas que a gente para nos inspirar. Estamos cada vez, muitos de nós, andando com pessoas cada vez menos santas, menos convictas das coisas de Deus, e isso daí não vai nos levar no bom caminho. Deus sabe que caminho complicado e ruim cada um de nós estamos, assim como Deus sabe quem está seguindo o caminho. Deus está dizendo, eu não preciso de caminho pronto para abençoar você.
Você não precisa se preocupar em escolher um caminho para Deus te abençoar. Você precisa se preocupar em andar no caminho que Deus escolheu para você, porque Ele já está abençoado. Olha que coisa tremenda. Você não precisa falar: Senhor, abençoa o caminho que eu estou. Senhor, abençoa as minhas escolhas. Senhor, abençoa isso. Senhor, abençoa aquilo. Não, fala assim: Senhor, me abençoe a ponto de eu fazer as suas escolhas, a ponto de eu andar no seu caminho, a ponto de eu fazer o que o Senhor me mandar. Você está entendendo a diferença? Isso é a dinâmica. Tem hora que meu conflito não é para Deus me abençoar, é: Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor me mandou fazer? Eu estou andando na onde o Senhor me mandou andar? O tema de hoje é caminhos aplainados. Aplainar é alisar com uma plaina, é igualar. Tem hora que Deus Ele vai nos aplainar. Amanhã vai vir um homem aqui para pegar uma porta e tirar o excesso, tirar aquilo que está atrapalhando o funcionamento dela. Nós, como cristãos, temos uma outra terminologia: é poda. Tem hora que Deus nos poda. Ele não corta a árvore, Ele poda. Para quê? Para que a gente possa dar mais fruto. Mas quando estamos sendo podados, a primeira coisa é doer. Uma árvore, ela tem vida. Uma formiga, ela tem vida. Quando você mata uma formiga, é uma vida. Quando você corta uma árvore, é uma vida. E Deus está cortando pessoas, não é para matá-lo, mas é para que ele frutifique. Mas dói, dói. Fica feio, horrível. Quando estamos sendo podados, não temos a aparência reluzente, gloriosa. Temos aparência de dor, de luta, de angústia. Mas tem um detalhe: o meu Redentor vive, e eu sei que Ele se levantará. E Ele não vai se levantar contra, Ele vai se levantar a favor. Você está entendendo isso? Ô jovem, talvez você está vivendo uma luta hoje pelos sonhos que você gostaria. E é um conflito. Quem eu vou ser? O que eu vou fazer? Para que caminho que eu vou? Para que lado que eu vou? Será que estou indo? Será que estou voltando? Ande na presença de Deus, que Ele vai aplainar esse caminho. É a mesma coisa um adulto. Você pega uma criança e ensina a criança a andar de bicicleta, ela aprende, ela cai, ela dá risada, ela capota e ela fala: não foi nada. O adulto tem medo. Por isso Jesus falou: vocês têm que ser como essas crianças. É porque as crianças acreditam, as crianças confiam, as crianças são persistentes. Não sei se você viu um videozinho aí do menininho subindo, sei lá, 1 ano, subindo num armário, sem medo de espatifar, sem medo de nada, e filmando ele puxa a gaveta, ele sobe. Deus nos chamou para confiar que Ele está no controle da nossa vida. Deus nos chamou para continuarmos, mesmo que perigos nos espere, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque eu sei quem está comigo. Eu não vou temer, porque é uma luz me guiando. Eu não vou temer, porque Ele vai aplainar meus caminhos. E você não vai andar só em caminho aplainado. Ele vai aplainar. É diferente. Você vai andar, aparentemente ele não está aplainado. Foi a mesma coisa que quando Moisés mandou os espias. Eles vigiaram a terra, olharam a terra e voltaram a dizer: olha, terra, ó, show. Mas não está aplainado não. Tem gigante demais lá. Eu sei. Mas se eu falei para você que essa terra é sua, vai lá que eu resolvo o resto. Não, porque eles são muito numerosos, muito mais poderosos, e nós,
aos nossos olhos somos como gafanhoto. Meu amado, me perdoe. Mas se você se olha assim, não contamina ninguém não, muda de vida. Se você se olha sempre inferior, se uma palavra de crescimento te incomoda, se uma palavra de santificação te incomoda, se uma palavra de empoderamento te incomoda, eu sinto muito. Você está gostando da Bíblia. Porque Deus te trouxe aqui para fazer você romper. Por quê? Para o louvor e glória dEle. Por que que os meus caminhos são aplainados? A fim de que proclamasse o meu louvor. Quando Deus pega uma pessoa que está no ermo, e endireita a vida dele, ele glorifica a Deus, Deus é exaltado. Preste atenção nisso. Nós estamos vivendo um tempo que está difícil, pequenos grupos nas casas, você fazer qualquer tipo de atividade que movimente muitas coisas, ok, mas as pessoas continuam te vendo, as pessoas continuam olhando para você como um cristão, como aquele que serve a Deus. Continua vendo se você está andando no caminho aplainado. Deus está dizendo que Ele não precisa de caminhos já prontos para nos abençoar, para nos dar destino ou para prover em nossas vidas, mas Ele simplesmente precisa que a gente creia. Porque a maior dificuldade minha e sua é crer que Ele está nos conduzindo. Porque nós temos a falsa ideia que tudo que é perfeito, e eu fui criado assim durante muitos anos, Deus está no negócio. Mas se tem luta, Deus não está no negócio. Não é bem assim. Eu não estou falando de teimosia. Eu estou falando que luta não significa ausência de Deus. Não estou falando que adversidade significa ausência de Deus. Tem alguém aí ou não? Segundo, aplainados aí já deixa mais claro sobre uma caminhada por um caminho dado por Deus. Deus disse, eu vou abrir caminhos. Qualquer estrada que você vê, foi feito um estudo para ser aberta. Eu fui lá agora em Caraguá e vi lá as estradas novas. Aquilo foi estudado. Aquilo está sendo feito para poupar esforços. Tem túneis para poupar esforços. Escute, quando andamos no caminho que Deus aplana, Ele prepara situações que dão mais trabalho. Está explodindo pedra até hoje lá. Mas depois que está pronto, o resultado é de uau! Tem coisas que na sua vida vai chegar algum momento, como eu passei e vi aquela construção, meu Deus do céu, isso aqui não vai acabar nunca. Tem gente que olha para a tua vida e diz, isso aqui não vai acabar nunca. Mas depois, quando estiver cantando o hino da vitória, obrigado pelos dois, amém. Depois, quando estiver vendo, desfrutar daquilo que Deus te disse, é como agora a gente viu. É fácil chamar Noé de maluco quando ele está construindo uma arca no deserto. Mas na hora que vem o dilúvio, todo mundo quer entrar na arca. Meu amado, aprenda a conviver, que na hora que você está construindo algo em Deus, ninguém quer participar. Mas na hora que aquilo ali está pronto, chega um monte de gente para dar tapinha nas costas. Você está entendendo ou não? Você está entendendo isso ou não? João 14:5 diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, João 14:5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Como então? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aplainou o caminho da salvação. Você podia dar um aplauso a ele, aplainou. Pronto, esse você já sabe, irmão. Não, pastor, mas pastor, mas deixa eu te falar um negócio. Eu tenho um negócio que eu tenho uns negócios com os santos. Não, não tem negócio com os santos. Tem negócio com caminho. Salvação é um caminho. Não, porque nós fomos criados numa tradição. Não, eu também fui criado numa tradição, mas entre a tradição e o que Deus diz, eu fico com o que Deus diz. Guarde isso. Tomé, ele fala algo importante. Como podemos saber o caminho? Nós temos esse caminho pela palavra e pela presença. Diga a palavra e a presença. Diga a palavra e a presença.
Lembra quando você lia a palavra e não entendia nada? É porque você só tinha a palavra. Agora, quando você lê e salta dos olhos, hoje eu e minha esposa conversando de manhã, eu falei, deixa eu ouvir a palavra. Aí peguei um amigo, coloquei ele no meu celular e eu ouvi a palavra. E aí eu falei, nega, vem cá, senta aqui. Ouve essa palavra. A palavra respondeu. A palavra trouxe o quê? Revelação. Porque tem a palavra e tem a revelação. Diga a palavra e a revelação. Por isso que tem pessoas que vão chegar na igreja e eles vão sentir um calor dentro deles. Mas aí eles pegam a Bíblia, eles não entendem nada. Aquilo lá não faz sentido, por mais óbvio que seja, ele não faz sentido. Por quê? Porque ele está com a palavra. Mas aí quando o Espírito Santo vem sobre ele, vem a revelação. Aí ele lê, começa a chorar, Deus fala com ele fala com Deus e a vida dele é transformada. O caminho dele é aplainado. Você podia dar um aplauso por esses caminhos que vão ser aplainados. Olha, Deus pode aplainar o caminho. Deus pode te dar o caminho. E conselhos errados podem te levar por caminhos de morte certa. Olha esse texto aqui, que eu não sei se você já leu. 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. Coloca aí. 1 Reis, capítulo 13. Versículo, deixa eu ver aqui qual. 11, perdão. 11. Isso, ó. Preste atenção, leia na sua casa, leia essa semana, que vai trazer um batismo de blindagem espiritual sobre você. Quem quer esse batismo? Para blindar sua mente e seu coração, para você não se perder no caminho. Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou, por qual caminho ele foi? Olha o caminho, por qual caminho ele foi? E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos, selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. Ele perguntou, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou. Respondeu. Então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem, não coma pão, nem beba água lá, e nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, o anjo disse alguma coisa, amado? Mas o cara não é profeta? E o cara não é um profeta das antigas? Você está entendendo aqui ou não? E o anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo, e o homem de Deus voltou com ele, e foi comer e beber em sua casa. Deus tinha dado um caminho, sim ou não? Sim ou não? Você tem um caminho de Deus. Você recebeu um caminho. Seu propósito, seu ministério, sua profissão, sua família, você recebeu um caminho. Agora você vai ter que ter cuidado, que tem profeta velho, profeta novo, que vai querer tirar você do caminho. Por quê? Porque ele não está no caminho, ele não ouvia mais Deus. Mas ele precisava falar para um profeta, Deus falou comigo. Amado, me arrepia a alma quando alguém fala assim, Deus falou comigo. Me arrepia a alma. Porque é um negócio muito sério. Porque quando Deus fala com você, cara, não sou eu que falei com você, foi Deus. Então quando você fala assim, Deus falou comigo, você não pode brincar com isso. Agora tem gente que brinca com isso falando para o outro, olha, Deus falou comigo sobre você. Deus falou para você fazer isso. Tem uma gente
que são profetas, ele tem uma síndrome, que só a palavra de Deus não é suficiente. Ele precisa dizer, olha, Deus manda te dizer. Você quer ver só? Jairus, fique de pé. Eis que o Senhor te diz, tu estás num grande desafio, mas Deus vai te dar a vitória. Amém? E aí? Quem está vivendo desafio aqui? Deus falou comigo. Deus falou com você? Deus falou com você? A gente tem que ter cuidado com isso, porque isso atrapalha a fé da gente. Isso atrapalha a palavra de Deus de penetrar na nossa vida e nos direcionar no caminho. Só que não acabou a história, porque se acabasse aqui estava legal. Agora você vai para a continuidade. Versículo 23. A falta de discernimento é um perigo. Eu já trouxe pessoas na igreja, preciso te dar esse testemunho, que nunca mais eu trouxe. Por quê? Porque o meu discernimento viu que ele tinha hora que era de Deus e tinha hora que era dele, aí não funciona. Se Deus me mandar dizer uma coisa para ela, eu vou falar. Mas se Deus me mandar dizer, não adianta eu ficar inventando lorota aqui não. Isso aí não funciona, irmão. E nós estamos vivendo um tempo que tem tanta lorota, rede social distorcendo a palavra, profetas velhos dizendo, não, pode ir para o caminho aqui, ó. Ele pregou a vida inteira um outro caminho, mas agora, para ter aceitação, para ter engajamento, para ser eclético, para ser atual, para ser, como é que tem a palavra? Para ser influente, ele muda o caminho, porque o que importa, irmão, minhas likes, eu fiz um apanhado do meu coisa, por semana, tem um fluxo de 30 a 40 pessoas que me seguem e me deixam seguir, porque quer que você siga, aí você não segue e deixa de seguir. Olha os caminhos que as pessoas estão seguindo, olha as ideias, pastores influentes, distorcendo pessoas que estão no caminho. E olha o que acontece, quando o homem de Deus acabou de comer e beber, deu certo. Presta atenção, do momento que Deus falou, não sai desse caminho, eu já planei o caminho para você ir. Do momento que ele saiu do caminho, nada aconteceu. Parecia que estava tudo certo. Eu acho que, não sei, acho que parece que Deus está nesse negócio. Aí chegou no lugar, sentou, comeu, uma coisa boa. Puxa vida, eu estou no caminho. É de Deus, por quê? Porque Deus falou comigo para não comer e não beber, e não sair do caminho. Eu estou saindo do caminho, agora eu estou comendo, estou bebendo, comida boa, está tudo legal. Cara, Deus é comigo. O profeta idoso selou seu jumento para ele, porque a viagem dele não passou ainda. Diga, a viagem não passou. Diga, meu destino não chegou. Eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. Só que agora ele vai continuar em outro caminho. O perigo é esse. É quando você faz alguma rota na sua vida e começa num outro caminho. Versículo 24. No caminho. Que caminho? Não era mais o caminho. Era no caminho dele, era no caminho do profeta idoso, que não ouvia mais Deus, não via mais anjo, mas ele precisava liberar uma profecia. Meu amado, se nessa igreja entrar pastor, que entregar um recado para você, você fala aqui, ó, pastor, vem cá, que pastor lá entregou um recado para mim. Que pastor? Quem é o cara que entregou o recado? Amado, vem cá, eu sou o anjo da igreja. Qual o recado que você entregou? Não, é um recado só para ele. Não, amado, aqui não tem recado só para ele. Porque cada profeta velho que chegar aqui amargurado e entregar recado, isso aqui vai virar um boné velho. Então, ou você entrega esse recado aqui, ou então, meu amado, segue a tua caminhada, porque eu não vou mudar o caminho por causa de profeta velho, que não vê anjo e diz que vê anjo, que não tem boca de Deus e está dizendo que tem a palavra de Deus. Você está entendendo isso ou não? Isso você tem que ter discernimento. Pode acontecer? Pode. Pastor André viveu isso. Eu acredito nisso. Eu já vivi umas 2 vezes nesses 15 anos, de alguém falar um negócio assim, e você não ter palavra para expressar.
Agora tem gente que precisa dar uma palavra para mostrar que tem Deus. Amado, eu mostro que tem Deus pregando a palavra que Ele deixou escrita. Dá um aplauso a Ele aí. É assim que eu mostro. Volta. No caminho, olha, no caminho, um leão o atacou e Era esse o caminho que Deus tinha para ele? Você acredita que era esse? Mas ele não falou que Deus falou? Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Para essa igreja crescer madura, antes que ela chegue a 1.000, 5.000, 10.000 pessoas. Se a voz, não é do pastor André, se a voz do pastor Paulo te der um caminho, cuidado com outras vozes. Porque a voz do pastor André ali vai ser apenas um eco da voz que Deus me deu, e não uma outra voz. Você está captando aí ou não? Qualquer um que dê um outro caminho, não, porque o apóstolo falou que não precisa, o apóstolo falou para a gente fazer um jejum, mas ele falou que isso daí faz quem quer. Não, esse é outro caminho, esse não é o caminho. Não, o apóstolo prega aqui, que Deus quer que você prospere, que dízimo é santo, que oferta é santo, que vida santa é vida de Deus. Não, mas não é bem assim não, peraí, esse é outro caminho, porque o caminho que ele dá aqui é outro. Agora olha o que aconteceu, você vai ver o final dessa história. No caminho o leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Você notou que o leão não comeu o jumento? Amado, presta atenção. Como é que está o leão e o jumento juntos? E aí? Como é que está os dois juntos? Porque o jumento não saiu do caminho, irmão. Eu prefiro ser um jumento no caminho do que um profeta morto. Eu prefiro ser um jumento de Balaão que ouviu Deus, do que um profeta desobediente igual Balaão. Eu prefiro ser um jumento que Jesus sobe e eu entro com ele em Jerusalém, do que ser um cavalo selvagem, indomável. Não vou falar, mas ninguém falar, olha para o jumento que está do teu lado. Não, não é isso. Tem aqui ou não? Está aí ou não? Está aí ou não? Você é ovelha, meu amado. Eu sou o jumento aqui. Só que parou aí. Então para lá. Está o corpo estendido. Está igual aquele. Será que não foi daí que ele falou, está lá um corpo estendido no chão? Será que não foi daí? Eu não sei, isso é uma coisa para a gente estudar na terça-feira. Está lá o corpo estendido. Está lá o jumento, não, quer dizer, está aqui o jumento, está lá o leão, para não chorar. Está todo mundo. A cena está armada. Agora vai para o 25. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia. Peraí, passou gente e o leão não foi para cima. Calma. Passou gente, viu e o leão não foi para cima. Como o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. 26. Quando este soube disso, exclamou, é o homem de Deus que... Está vendo? É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. Quem falou isso? Quem falou isso? Vai para o 27. O profeta disse aos seus filhos, foi o profeta que falou aquilo. O profeta que mandou o cara sair do caminho, agora está acusando ele de ter desafiado a palavra do Senhor. É isso que acontece com quem te tira do caminho. Ele sabe que você vai morrer e finge que sabe que você não estava no caminho errado. Cuidado. Tem muita gente que vai entrar aqui que vai ter a vida transformada, você é uma delas, amém? Mas tem muita gente que vai entrar aqui, principalmente pela internet, na tua casa, no teu fone, que vai dizer para você, vai por esse caminho. E você está ouvindo aqui o profeta que vela pela sua alma e que vai dar conta da sua alma. Quando a Bíblia diz que os pastores vão prestar conta das suas ovelhas, o
porque as ovelhas não são minhas. Se eu morrer amanhã aqui, essa igreja continua aqui, porque o nome dela já diz que é para sempre. Alguém vai ser seu pastor. A igreja não acaba comigo. A igreja ela continua, porque o dono da igreja é Jesus. Agora preste atenção que você pode estar aqui vivo e alguém te tirando do caminho, e aí vai para o 28. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, meu Deus do céu, com o jumento e com o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem... Você está vendo que eles estavam juntos? 29. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Irmão, a hipocrisia no nosso meio tem que ser abolida. Como pode nós lermos um texto desse e não pedir a Deus, Senhor, me dá discernimento? Eu quero ouvir a sua palavra com discernimento. Eu quero receber uma voz do Senhor, mas com discernimento. Porque aquele que tira do caminho, enterra. Agora eu vou voltar. O jumento não morreu. As pessoas que passaram não morreram e nem foram feridas. Deus sabe separar cada um que está fora do caminho. As pessoas não estavam fora do caminho, o jumento não estava fora do caminho, mas o profeta estava fora do caminho. Hoje é um dia assim para a gente aplainar. Eu tenho comigo um temor muito grande de quando alguém diz para mim assim, não tem nada a ver, Paulo, pode fazer. Quando eu assisto uma mensagem, quando eu vejo perguntas e respostas. Mudaram algumas coisas? Claro, eu também mudei. Mas eu vou para a palavra e falo, espera aí, para eu mudar isso aqui, eu tenho que... Não dá para mudar isso aqui. Seja firme nas coisas de Deus, amado. Você recebeu uma palavra? Seja firme. Você está ouvindo aqui? Seja firme. Olha só. Profetas velhos representam aquele que tem a fama, mas não tem mais a presença. Pelo fato de já terem visto e não virem mais, ainda repousa sobre ele a fama de que vê. Por isso, pessoas que se esfriaram na fé são um perigo em nos aconselhar. Amado, se você perguntar para quem sai da igreja se você deveria sair, ele vai dizer sim. São raros os que vão dizer, não, é que eu fui desviar. A maioria vai dizer, não, tem que sair mesmo, igreja, meu pastor é Jesus. Quem falar isso, não faz parte do reino de Deus. Porque Jesus mesmo disse assim, eis que dos pastores, eles estão perdidos porque não tem pastores. O próprio Jesus. São como ovelhas que não têm pastores. Foi isso que aconteceu no Éden, distorceram o que Deus disse. Mas teve os que desobedeceram e que sabiam que deveria ter feito. O profeta velho são descontentes com aqueles que obedecem a Deus. Se você obedece a Deus, sempre vai ter alguém que vai falar para você que você é bobo, que você deveria desobedecer a Deus, que você deveria seguir outro caminho, que pastor não manda na tua vida. Não mando mesmo, eu não me intrometo na tua vida, eu prego aqui. Por isso que eu não gosto de atender ninguém antes do culto. Porque vem a palavra aqui, não fica ninguém em crise, não é por maldade. Pastor, eu queria conversar, domingo eu não atendo ninguém, durante o dia inteiro, e dependendo do sábado também não atendo. Por quê? Porque vem a palavra, ela vem pura, ela vem descontaminada. Agora, se eu atendo você e chega aqui, eu entrego uma palavra que já estava no coração de Deus, eu vou falar assim, porque ele sabia. Profetas velhos são os que sabem tanto de Deus, que não respeitam mais Deus. O cara falou, Deus falou comigo para não voltar pelo mesmo caminho. Eu falei, não, mas Deus falou comigo. Agora, o pior é que o outro profeta não tinha discernimento. Agora, cá entre nós, se você sabe, essa posição aqui é uma posição muito poderosa. Porque 200 pessoas vendo e uma pessoa falando. Chegou um cara aqui para fazer um serviço, ele falou assim, você é de cruzeiro? Eu falei, sou, André viu, sou. Rapaz, eu sou de cruzeiro. Cara,
mas essa igreja de Cruzeiro, eu falei, porque ela chamava Palavra Eterna, hoje chama Igreja para Sempre. Cara, eu conheço, tem um monte de gente lá que eu conheço que vai na sua igreja. Olha para você ver. O irmão dele. Estou aqui em São José, aqui, ó. Então tem muita gente vendo a gente. Tem muita gente que sabe da gente sem a gente saber. E mesmo assim aquele profeta faltou discernimento. Coloca o Salmos 16, verso 7. Salmo 16, verso 7. Caminhando para o fim aqui. Eu quero inspirar você num tempo tão conturbado, muita informação. Vai para a Bíblia. Vai para aquilo que Deus disse. Vai para aquilo que Deus fala. Ah, pastor, mas eu ouvi dizer o fulano, o Beltrano. Mas cuidado. Porque tem profeta velho mudando a sua crença para ter adaptabilidade, aceitabilidade. Nós somos uma igreja aqui, amado, deixa eu te explicar, que a gente vai ter que falar muitas vezes isso, aprenda, viu? Porque vai chegando gente nova e a igreja vai crescendo, amém? A gente é a igreja da palavra. Que vai rodando no meio. Acredito nisso? Acredito. Mas todo culto, toda hora, e não ouve a palavra, não, aí não vem aqui não. Não vem, bora. Creio nos dons, claro, nós vamos começar a escola de dons, era para começar por causa da pandemia aí, que travou tudo, creio, claro, profecia, visão, olha, Deus me deu uma visão, tudo no reino, com coerência, com unção, com graça, agora não com brincadeira, não com assim, diz o Senhor, toda hora. Eu falei com o pastor, toda hora você tem que falar que Deus está entregando 2, 3 profecias, toda hora. Para com isso, prega a palavra. Uma vez eu fui no programa da rádio de um pastor assim, tem uma Bíblia aí? Todo mundo lê, né? Não deram essa Bíblia aqui. Bom, cara, todo mundo. Pastor, tira uma palavra para mim na rádio. Assim. Não dou esse tipo de comida podre. Isso é comida podre. Desliga liga outro. Tira uma palavra para mim. Ô Paulo, mas, cara, é complicado. Música rolando. O filho sabe o alegre. Isso é cartomante, gospel, isso é caixinha. Surpresa, pelo amor de Deus, não tem isso aqui, pastor, mas se chegar alguém aqui, é profeta velho, porque se chegar aqui um perdido, a prostituta, o drogado, o adúltero, o amante de 20, o ladrão, e ele sentar aqui, ele não sabe nada disso, ele recebe a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acabou, não precisa de inventar nada, dá um aplauso, porque o nome dele é que tem que ser glorificado. Aqui, bendirei o Senhor que me aconselha. Você não precisa que eu tire uma palavra para você. Você precisa que Deus aconselhe você. Posso, claro, ser usado para te entregar uma profecia? Posso. Não é a praia que Deus me chamou, mas já fez isso. Mas presta atenção, dando Bíblia, porque nós vivemos um tempo que está todo mundo querendo responder perguntas que mais são mazelas que querem aprovação. Não é esclarecimento. É assim... Pode beber? Aí o pastor fala assim, não, por causa disso. Aí o outro fala assim, pode beber? Pode, porque cada um tem. Aí, a gente escolhe com o Deus do nosso ventre. É isso. Pode ouvir música? Não, porque isso atrapalha você por influências malignas. Isso é coisa do passado. Aí vem um outro famoso, pode ouvir música? Pode. A minha mulher mostrou eu falei, que ridículo, o cara deve ter umas 10 mil ovelhas. Ele falou assim, pode, agora se você não está ouvindo música de Deus, que eu também não vou nem falar o nome dele, porque eu fiz propaganda do outro já, você está
não está ouvindo música de Deus, para que vai ouvir essas músicas? Ele respondeu assim, foi ou não foi? Você não está ouvindo música de Deus, para que você vai ouvir essas músicas? O que ele estava dizendo? Então ouça as de Deus e ouça, quer dizer, é água doce com água amarga, mas eu não estou nem aí, irmão, isso não é problema meu, o problema meu é pregar a palavra, porque eu vou prestar conta, é do que eu preguei, porque no dia do grande juízo, vocês vão estar tudo lá no seio de Abraão, e eu vou estar sentadinho lá, mostrando tudo que eu preguei, tudo que eu ensinei, tudo que eu falei, e falando, olha aqui o caminho que você mandou essa turma. Aí está todo mundo no céu e eu lá queimando no inferno. Para quê? Porque eu queria ser aceito. Eu queria like. Não, amado. Olha que bem direi o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Porque na escura, quando eu estou em trevas, é a luz do Evangelho que vai me aconselhar. Não é perguntas e respostas, não, é a palavra de Deus, é assim diz o Senhor, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Essa igreja é da palavra. Sempre tem o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra, e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda, o caminho da vida. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Louvado seja Deus. Nossa igreja não é a igreja do movimento, nossa igreja não é a igreja das invencionistas. 14 anos pregando a palavra, para colocar alguma coisa assim, tem que ter muito de Deus para eu mudar. 14 anos, é o culto, é palavra, é louvor, oração, culto, palavra, louvor, oração. Ah, pastor, mas e as estratégias? São boas, mas estratégias sem palavra, oração, aí é tudo. Porque é isso aqui que endireita. Deus não nos abandona, primeira lição do Salmo 16. Deus nos fará conhecer. Deus nos dá alegria plena na presença, e Deus é a fonte de alegria. E eu termino aqui, olha, com uma palavra do meu xará, Gálatas 1:6. Guarde isso. Hoje é ceia, é a última, não tem nome ali fora, não tem propaganda na internet, mas a partir de amanhã, Deus vai nos dar um grande exército nesse lugar. Ontem eu falei aqui com a liderança, tinham 32 mil soldados com Gideão. E hoje eu e minha esposa recebemos uma confirmação de Deus. No final sobraram 300, diga 300. O exército que veio contra os 300, 135 mil soldados. Gideão tinha 32 mil. E foi enfrentar com 300. Quantos? 135 mil soldados. Meu amado, muitos sem Deus vão perder para poucos com Deus. Dá um aplauso aí, vai. Muitos sem Deus. E eu encerro aqui, ó. Isso aqui tem que ser uma verdade na sua vida. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Isso aqui tem 2000 anos que foi escrito, parece que foi hoje de manhã no jornal, parece que hoje saiu o jornal, leia isso para as igrejas, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. É isso? Que as perguntas, um monte de informação que hoje se tem, perverter
o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, olha só, ainda que eu, isso é como se eu dissesse assim, meus amados, pelo amor de Deus, ainda que eu vos anuncio outro Evangelho, que eu seja amaldiçoado. É isso que ele está dizendo. Ainda que nós, ou um anjo, olha lá o anjo do profeta velho, dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Amado, essa igreja aqui foi uma igreja que sofreu perseguição, caluniada. Há 60 anos atrás eu vi um pastor dando testemunho que muitas cidades não vendiam para crentes. Ele viveu esse tempo. Não vendia, chegava no mercado assim, o cara falava assim, eu não vendo para crente. 60 anos atrás, aqui no Brasil. Não vendemos para evangélicos. Como já dissemos agora, aqui ó, para PVT, mas ainda que um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso, olha aqui os likes, aqui os seguidores, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo do Cristo. Meu amado, vou te contar uma. Teve um caso de um casal lá de Cruzeiro, muito tempo. Ele queria que eu fizesse um negócio. E aquilo não dava. Eu disse para ele, você me perdoe, mas eu não faço isso. Ele saiu da igreja. Isso tem 7 anos. Pastor, isso você mudou? Não vou falar o que é, porque é uma coisa pessoal. Se ele voltasse, outra pessoa voltava e falou, não, isso não. Mas todo mundo está fazendo hoje. Eu falei, eu sei, mas eu não estou nessa revelação aí não. Algumas coisas eu expandi, sim. Por quê? Porque não tem Bíblia. Então tinha o quê? Culturas, ideias, opiniões, aí é outro papo. Mas o que tem Bíblia, não dá. Caminhamos a passos largos para o final dos tempos, viu, amado? Tem gente aqui que vai ver a volta de Cristo nessa geração, vai sim. Vai, tá tudo, o quadro está formado já, ué. Vou ver com um pastor lá de Belo Horizonte, ele é fera, dá um seminário aqui, uma semana sobre Apocalipse. Vamos ver se ele pode, é lá do pastor Jorge. É muita informação, é muita pergunta, é muita coisa, é muita coisa. Judas, quem já leu o livro de Judas? Coloca aí para a gente, vai mais uma aí, vai. Palavra, Judas capítulo 1, você sai afiado daqui. Judas capítulo 1, só tem um, mas tem que falar. Judas capítulo 1, 17, coloca aí. Aqui eu encerro. Esse não é o Judas que traiu não, viu, amado? Só conheço 2 Judas, esse e o que traiu. Já para não ficar tudo tão, né, pelo menos tem um Judas que não traiu. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. 2.000 anos, hein? Estes são os que causam divisões entre vocês, dentro da igreja. Pastor famoso prega A. O anônimo aqui, vem aqui e fala assim, pessoal, é B. Aí todo mundo diz, mas famoso lá falou A. Mas ele não é seu pastor. Ele não vela sobre a sua alma. Ele não ora por você. Ele não atende você. Ele não chora no velório de um parente seu. Ele não recebe o zap pedindo oração. Você está entendendo a diferença? Você viu aí agora? Continua o texto. Aos quais entre vocês seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Verso 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que você tem. O que é isso? Palavra.
orando no Espírito Santo. Pergunta para o Espírito Santo. Se ele te responder sim, você pode ficar em paz. Se ele te responder não, obedece. E se ele não falar nada, é porque está na palavra já. Então ele não vai falar, porque já está na palavra. Ah, pastor, mas como eu perguntei para ele, não falou nada, eu estou fazendo. Aí é uma escolha. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, os leve para a vida eterna. A outros, salve, arrebatando-os do fogo. A outros, ainda mostre misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Olha aqui, a própria roupa, ele está dizendo assim, se até a roupa é contaminada pela carne, odeia a roupa normal, a impregnação. Por isso que é muito, aqui vai aqui um parênteses, só para você pensar e pesquisar. Quando eu falo aqui sobre roupa, sobre vestes, eu não estou sendo arcaico, eu estou só ensinando a você, cuidado, que há um espírito de sensualidade que nunca agiu tanto quanto hoje. Uma rede social, às vezes eu olho e falo assim, cara, essa pessoa é crente. Ah, pastor, mas o senhor está ultrapassado. Olha, amado, eu tenho uma notícia para vocês aqui. Eu vou morrer ultrapassado. Porque eu aprendi na palavra de Deus que santo e profano não se mistura. Eu não estou dizendo que você não possa fazer essa escolha e se auto-enganar. Eu só estou dizendo que avalizar isso é muito feio. Uma vez um empresário me disse assim, eu estou indo na igreja, mas eu não sou evangélico. Ele foi sincero. Ele falou, eu estou indo na igreja evangélica, mas eu não sou evangélico. Sabe qual é o pior? Tem 10 anos isso. Ele continua sendo o mesmo empresário, ir na igreja e não se diz ser evangélico. Quem já ouviu falar do Billy Graham? Ele entrou um dia num avião, sentou na poltrona, ele conta isso na biografia dele, sentou na poltrona, e um cara sentou do lado. Quando a aeromoça chegou, falou assim, o senhor quer bebida? Aí ele falou assim, eu quero um uísque. Aí o Billy Graham quer uma água. Ele não deu bola para o Billy Graham. Aí de repente ele falou, e aí amigo, beleza? Como é que tá? Tal. Aí ele olhou e falou, você é o Billy Graham? Ele falou, sou. Pegou o Billy Graham, que prazer. Lê a biografia dele, que prazer, que honra. Colocou o copo de uísque no negócio, pegou a mão dele, que honra. Há 10 anos eu assisto você na TV. O Billy Graham falou que bateu uma tristeza nele. E ele disse, como pode? Esse cara há 10 anos me ouvindo e ainda está enchendo a cara de uísque. Como pode? Meu amado, nós vivemos um tempo que está tão fácil ouvir o Evangelho, mas as pessoas estão se esquecendo. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Porque o que vai sustentar a sua vida durante a tempestade é se a sua vida está na rocha. Porque se a sua vida estiver na areia, pandemia, Covid-19, 20, 21, 22, 23, te arrebenta. Mas se você estiver em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis. Dá um aplauso, fique de pé.